Bom dia, a paz do Senhor, queridos. Nós estamos aqui hoje mais uma vez para estudar mais uma lição da nossa revista. Hoje estudaremos a lição número 7. A lição de hoje é sobre os trabalhadores. Nós vamos estudar essa parábola. Jesus compara o reino de Deus a um dono de terra que contrata homens para trabalhar em sua vinha. Essa parábola, ela fala de compreensão, generosidade e graça de Deus. Vamos orar? Soberano Deus e eterno Pai, nós estamos aqui nesta manhã para te engrandecer, para te agradecer, para dizer que Tu és o Deus da nossa salvação. Senhor, nesta hora, toma os nossos lares nas Tuas mãos, toma essa lição, Senhor, que o Senhor possa estar, Senhor amado, sendo aqui, Jesus querido, intercessor, Pai, em nome de Jesus, sobre as nossas vidas nesta manhã. Me ajuda, Senhor, com esta lição, me ajuda, Jesus querido, que as pessoas que estejam ouvindo nesta manhã, Senhor, venham compreender, que o Senhor possa me ajudar, Senhor, ser um canal do Teu fluir nesta manhã. Abençoa-nos, Senhor, que o Senhor possa ser o nosso intercessor, o nosso intermediador nesta manhã, Senhor. E já te agradecemos em nome de Jesus. Bem, amados, hoje nós estudaremos, como já falei, mais uma parábola de Jesus. Vamos ao nosso texto áudio dessa manhã? O nosso texto básico dessa manhã se encontra em Mateus 20, no capítulo 20 de Mateus, do versículo 1 ao versículo 16. Vamos lá? Abram as suas Bíblias. A parábola dos trabalhadores e as diversas horas de trabalho. Porque o reino dos céus é semelhante a um homem, pai de família, que saiu de madrugada a assalariar trabalhadores para a sua vinha. E, ajustando com os trabalhadores a um dinheiro por dia, mandou-os para a sua vinha. E saindo perto da hora terceira, viu outros que estavam ociosos na praça. E disse-lhes: Ide vós também para a vinha, e dai-vos-ei o que for justo. E eles foram. Saindo outra vez, perto da hora sexta e nona, fez o mesmo. E saindo perto da hora décima, encontrou outros que estavam ociosos e perguntou-lhes: Por que estáis ociosos todo o dia? Disseram-lhe eles: Porque ninguém nos assalariou. Disse-lhes ele: Ide vós também para a vinha, e recebereis o que for justo. E aproximando-se a noite, diz o senhor da vinha ao seu mordomo: Chama os trabalhadores e pague-lhes o jornal, começando pelos derradeiros até os primeiros. E chegando os que tinham ido perto da hora undécima, receberam dinheiro cada um. Vindo, porém, os primeiros, cuidaram que haviam de receber mais, mas do mesmo modo receberam um dinheiro cada um. E recebendo-o, murmuravam contra o pai de família, dizendo: Estes derradeiros trabalharam só 1 hora, e tu os igualmente conosco, que suportamos a fadiga e a calma do dia. Mas ele, respondendo, disse a um deles: Amigo, não te faço agravo. Não ajustaste tu comigo um dinheiro? Toma o que é teu e retire-te. Eu quero dar a estes derradeiros tanto quanto a ti. Ou não me é lícito fazer o que quiser do que é meu? Ou não me é lícito fazer o que eu quiser do que é meu? Ou é mal aos teus olhos, porque eu sou bom? Ou é mal aos teus olhos, porque eu sou bom? Assim os derradeiros serão primeiros, e os primeiros derradeiros, porque muitos são chamados, mas poucos são escolhidos. Queridos, nós vimos aqui, como eu já disse no início, que um homem contratou uns trabalhadores para a sua vinha.
Nós encontramos também, lá em Mateus 19, no versículo 30, que diz assim: porém muitos primeiros serão os derradeiros, e muitos derradeiros serão os primeiros. Jesus começa essa parábola porque no capítulo anterior, no capítulo 19, Jesus diz aos discípulos o que se faz para chegar ao reino de Deus. E no capítulo 20, ele conta essa parábola para poder explicar como é que chegamos ao reino de Deus. Uma curiosidade: somente Mateus conta esta parábola. A divisão do capítulo não coopera com a compreensão da parábola, porque ele está ligado diretamente aos últimos 4 versículos do capítulo anterior, como eu acabei de dizer. Essa parábola é a explicação do capítulo 19 de Mateus, os seus últimos 4 versículos. A parábola faz parte da resposta de Jesus à pergunta de Pedro. Pedro fez a segunda pergunta: ei que nós tudo deixamos e te seguimos, o que será, pois, de nós? A parábola aparece entre 2 afirmações repetidas em Mateus. Nós vimos que Mateus 19:30, Jesus diz: porém muitos serão os derradeiros, e muitos primeiros serão os derradeiros, e muitos derradeiros serão os primeiros. Em Mateus 20:16, Jesus repete: assim derradeiros serão primeiros, e os primeiros derradeiros, porque muitos são chamados, mas poucos são escolhidos. Os discípulos devem dar atenção à pergunta de Pedro. Em vez de ser os primeiros, eles poderiam ser os últimos? Será que é isso que Jesus estava dizendo? Há um paradoxo entre a pergunta de Pedro e a resposta de Jesus. Mas a justiça do reino de Deus, a justiça dos céus, é diferente da justiça desse mundo. A parábola ilustra a verdade sobre o reino dos céus, em que Deus tem padrões diferentes do nosso em relação à maneira pela qual ele trata com o seu povo. Jesus não estava dizendo que todos os últimos serão perdidos. Não era isso que Jesus quis dizer. Ou estarão fora do reino de Deus. Como há graus de sofrimentos no inferno, assim haverá graus de glórias no céu. Muitas surpresas acontecerão. Muitos que hoje são considerados os pilares da igreja serão últimos, enquanto muitos que nunca tiveram uma posição de destaque na igreja serão os primeiros no dia do juízo. Isso tem a ver com que espírito você trabalha no reino de Deus. Será que você trabalha para receber glórias, para receber reconhecimento? Ou você trabalha por amor à obra? Pense na pobre viúva. Vocês lembram dessa passagem? A pobre viúva que depositou 2 pequenas moedas. Está lá em Marcos 12, no versículo 42, 43 e 44. Da mesma forma, pensamos em Maria de Betânia, que ungiu os pés de Jesus. Ela ungiu os pés de Jesus com o mais precioso bálsamo e foi tão criticada pelos discípulos. Essa passagem está lá em Mateus 26, no versículo 8. Elas estarão entre as primeiras no dia do julgamento. Os discípulos que discutiam entre si sobre qual deles parecia ser maior, está lá em Lucas 22, 24, deveriam prestar mais atenção no que o Senhor vos ensinava.
A viúva e Maria de Betânia deram para Deus tudo aquilo que elas tinham de melhor, sem querer recompensa, sem querer ser vistas, sem pedir qualquer lugar de destaque para o Senhor. Senhor, deixa eu sentar à sua direita. Senhor, me dá aquilo. Senhor, me dá isso. Viu o que eu fiz, Senhor? E nós, irmãos? Nós estamos dando o nosso melhor para Deus? Ou nós estamos dando o que sobra para Deus? Tópico 1 da nossa revistinha de hoje. Jesus sempre usando o cenário da época para ilustrar o reino de Deus. Na aula passada, na aula 4, que eu dei, Jesus ilustrou com o grão de mostarda e o fermento. Hoje Jesus ele ilustra essa parábola dos trabalhadores da vinha com o que acontecia na época, com a contratação de trabalhadores. Na Palestina, a colheita da uva acontecia no mês de setembro. E logo depois começava a chuva. Era importante colher antes da chegada da chuva. Por isso, era necessário o maior número de trabalhadores que fosse contratado. E havia uma praça principal na Palestina, onde isso acostumava acontecer. Acostumavam ir lá pessoas, donos de vinhas, para contratar, empregados. Às 6 horas da manhã, o dono da vinha recrutou, na nossa parábola, às 6 horas da manhã, o dono da vinha, ele recrutou o primeiro grupo de trabalhadores. Depois ele recrutou um novo grupo de trabalhadores a cada 3 horas, até às 5 da tarde. Esses homens precisavam trabalhar. Esses homens depois. Ele contratou os primeiros trabalhadores às 6 horas da manhã, no início da jornada. Mas ele, voltando à praça, parafraseando o que Jesus disse, ele viu que havia outras pessoas ociosas. Acredito eu que Jesus queria passar que aquele homem teve compaixão daqueles homens que estavam lá, também ociosos, sem trabalhar. E resolveu, porque ele viu que aqueles homens precisavam de trabalhar, ele resolveu dar essa oportunidade. Foi um ato de generosidade, um ato de graça da parte desse homem para com aquelas pessoas, com aqueles homens. Quando o senhor da vinha contratou o primeiro grupo, acertou com eles que receberiam 1 denário por dia. Naquela época, a jornada de trabalho valia 1 denário por dia, que era o salário normal por um dia de trabalho, como eu disse já, Ao contratar os outros, o salário não foi especificado. Simplesmente, se você perceber na leitura bíblica, no texto áureo, você vê que o homem, os primeiros, ele combinou o valor do salário. A partir do segundo grupo, do terceiro grupo, ele não combinou, ele simplesmente falou assim, vai lá trabalhar na vinha. Temos nessa parábola 2 grandes surpresas. Às 6 horas da tarde, a hora do pagamento, 2 surpresas surgiram. Primeiramente, o senhor da vinha chamou o administrador para pagar os trabalhadores. E disse, começando pelos últimos, indo até ao primeiro. Quem contratou foi o senhor da vinha. Mas quem fez o pagamento não foi o senhor da vinha. Ele chamou o administrador da sua vinha para fazer o pagamento. A segunda surpresa foi que todos receberam o mesmo valor. Tanto aqueles que começaram às 6 horas da manhã, como aqueles que começaram após às 6 horas da manhã. Todos receberam a mesma remuneração pelo trabalho.
Naturalmente, os que foram contratados primeiro esperavam que os outros recebessem menos, porque na realidade eles trabalharam o dia todo. Eles trabalharam o dia todo. Aqui diz, né, que recebendo ou murmurava, o capítulo 11. E recebendo, murmuravam contra o pai de família, dizendo: este derradeiro trabalharam só 1 hora e tu os igualaste conosco. Veja bem. Igualaram a eles dizem que suportamos a fadiga e a calma do dia. Quer dizer, eles suportaram tanto aquele dia quente, que eles começaram pela manhã, ao meio-dia muito quente, e ficaram até a parte do final da tarde, onde o dia está mais calmo. Então ele disse, eles reclamaram que eles entenderam que o dono da vinha estava sendo injusto com eles. Mas o senhor da vinha mostrou que cumpriu aquilo que foi negociado no início e disse que ele tinha o direito de pagar o que queria os outros. E ainda perguntou: ou você está com inveja porque sou generoso? Veja bem, ele disse: estes homens, contratados por último, trabalharam apenas 1 hora e o Senhor o igualou a nós, que suportamos o peso do trabalho e o calor do dia. Mas o Senhor da vinha mostrou que cumpriu aquilo que foi negociado. No início disse que ele tinha o direito de pagar o que queria aos outros. E ainda perguntou: ou você está com inveja porque sou generoso? No versículo 15 de Mateus 20. Vou dar um exemplo. Suponhamos, né, que você já é convertido há 30 anos e faz a obra de Deus. Trabalha. E tem a promessa da graça, da salvação pela graça. Suponhamos que eu me converti há 2 anos apenas e tenho a mesma promessa. Aí eu te pergunto, você tem mais privilégio do que eu? Porque você está trabalhando há 28 anos na obra do Senhor e eu só estou trabalhando há 2? Os padrões de Deus são justos e generosos. Deus sempre tende para o lado generoso em relação aos seus filhos. Devemos aprender que é tudo pela graça e não por merecimento. Não devemos sucumbir ao ressentimento quando vemos a generosidade de Deus em ação. Não devemos sucumbir ao ressentimento quando vemos a generosidade de Deus em ação. Eu repeti essa frase porque às vezes eu fico imaginando você ganhar uma bênção e contar. As pessoas às vezes se alegram realmente com você, mas tem outras que fingem se alegrar. Por quê? Porque talvez ela questiona Deus. Por que ela conseguiu ou por que ele conseguiu primeiro do que eu? Ora, Senhor, faço tanto tempo a tua obra e até hoje eu estou esperando. Quantas vezes a gente já não escutou isso de alguma pessoa? Tópico 2, irmãos. Deus não deve nada a ninguém. A generosidade de Deus, a graça de Deus, não está limitada por nossos conceitos de justiça. Suas dádivas estão muito além daquilo que merecemos. Por isso que Deus não deve nada a ninguém. A aplicação da parábola. Primeiramente, era uma lição para os discípulos. Eles esperavam um tratamento especial do Senhor. Olha o que dizem: eis que nós tudo deixamos e te seguimos. Veja bem, parece até que Jesus não viu isso. Estavam reclamando porque teriam que compartilhar as bênçãos do reino com outros cuja dedicação não era tão grande quanto a deles.
Vamos lá. Muitos que começam mais tarde na vida cristã alcançam maiores bênçãos do que os que começam cedo. Foi o exemplo que eu acabei de dar aqui para nós nessa manhã sobre o período de conversão, né? Uns têm 30, outros 20, uns trabalham mais, outros menos. Mas a dedicação, será que é a mesma? Né? João foi mais rápido na corrida na hora que as mulheres disseram que o sepulcro estava aberto e estava vazio. João foi o primeiro a chegar na porta do sepulcro. E chegou primeiro, lá no sepulcro de Jesus. Enquanto Pedro teve mais coragem e foi o primeiro, ele não foi o primeiro a chegar na porta do sepulcro, mas ele foi o primeiro a adentrar e ver que Jesus realmente não estava lá. Assim, os últimos serão os primeiros e os primeiros serão últimos. Às vezes, pessoas que se convertem mais tarde na vida ultrapassam em vidas espirituais os que se convertem cedo. Foi o que eu falei no início. O que Deus está vendo do nosso trabalho é com que espírito nós estamos fazendo esse trabalho. A recompensa do prêmio será dada aos santos, não de acordo com o ano de sua conversão, nem com sua senioridade, mas à medida da estrutura da plenitude de Cristo. Era um desafio aos primeiros discípulos. Parece que Jesus estava dizendo para eles: vocês tiveram o privilégio de fazer parte da igreja no início, porque eles foram os primeiros a ser chamados. Eles foram os primeiros a serem chamados, para Jesus começar a caminhada. Mas outros vão chegando com o passar dos séculos, que é o caso de nós, eu e você. Nós chegamos bem depois deles, mas Deus não faz dissensão entre nós e eles. Por quê? Depende com qual espírito nós estamos trabalhando para o Senhor. Vocês não podem exigir um lugar de honra especial e um lugar de destaque no reino antes dos outros. Há pessoas pensando que, pelo fato de serem membros da igreja durante muitos anos, a igreja lhes pertence. Tais pessoas têm dificuldade em aceitar a entrada de sangue novo na igreja. Ora, né? É uma coisa que hoje não acontece, né, irmãos? Vamos combinar, né? O que mais acontece dentro da casa do Senhor? Às vezes as pessoas que chegam depois se sentem um pouco constrangidas com as que estão há mais tempo na casa do Senhor. Porque a impressão que dá é que há uma competição. E por isso que às vezes muitas pessoas saem, vão embora, porque não aguenta a pressão e vão embora. Esta parábola fala de compaixão. A parábola, ela não fala de extensão de reino, como foi aquela do fermento e da mostarda. Ela não fala de proporção, mas ela fala de compaixão. Olha como Jesus sabe. Ele primeiro começou com proporção, depois ele falou de extensão, aí ele falou de perdão, e hoje ele nos fala, no capítulo 20 de Mateus, sobre compaixão, generosidade e graça de Deus. Irmãos, não há nada mais triste do que uma pessoa desempregada que fica em casa sem nada para fazer. Nós estamos hoje passando por esse problema com esta pandemia. Nessa parábola, o Senhor da vinha achou esses homens na praça, desempregados, sem nada para fazer. Na sua compaixão, esse Senhor lhes deu serviço e um salário para ajudar a suprir a necessidade daquela família, coisa que os primeiros trabalhadores da vinha, que foram contratados às 6 horas da manhã, não reconheceram. Eles não falaram assim: não, eles precisam tanto quanto nós. Embora
Eles não suportaram o ardor do dia e a calmaria da tarde, como nós, mas eles necessitam tanto quanto nós. Essa parábola fala de generosidade, como eu já falei. Os trabalhadores contratados não cumpriram as mesmas horas de trabalho, os contratados depois, mas receberam a mesma recompensa. Deus não olha para a quantidade do serviço, mas para o amor e a dedicação com que trabalhamos, como eu já tinha falado no início. Será que quando eu estou com 30 anos de igreja, eu estou praticando a obra com o mesmo amor de quem tem 2 anos, 1 ano, 5 meses e 1 mês dentro da casa do Senhor? Será que o meu trabalho, por ter sido primeiro, por eu ter começado antes, por eu ter passado por diversas coisas, tem que ser mais bem recompensado? Será que o meu egoísmo, ele desejaria que, se Jesus voltasse hoje, a pessoa que está lá 1 mês, 1 semana, não mereceria a graça de Deus? Vamos pensar, irmãos. A maior lição é que tudo que recebemos é pela graça. Não merecemos nada. O que Deus nos dá não é pagamento, mas sim dom, presente e não prêmio. É o resultado da sua infinita e maravilhosa graça de Deus. Conclusão. Na realidade, esses homens que questionaram a atitude do dono da vinha, através do seu administrador, eles não trabalharam por amor. Apesar de serem necessitados, eles não trabalharam por amor. Eles trabalharam somente pelo valor que tinham que receber e pela necessidade que eles tinham que cumprir, e se sentiram fadigados por aquele trabalho. Eles não trabalharam com vontade, com gratidão por ter recebido aquela oportunidade de trabalho. Eles estavam somente preocupados com o valor que receberiam no final do dia. Eles não estavam satisfeitos somente com o que lhe foi prometido. Eles queriam elogios. Não, vocês começaram primeiro, vocês estão primeiro, vocês terão mais recompensa, inclusive como eles vieram menos, eu vou tirar, não vou dar 1 denário, eu vou dar menos. E vocês sim receberão 1 denário. Ou eles chegaram depois, eu vou dar 1 denário e vocês eu vou dar 2 denários, porque vocês chegaram mais cedo. Jesus não fez isso. Jesus não faz isso com a gente. Esta parábola só é difícil de entender para aqueles que falham em reconhecer sua absoluta dependência da graça diante de qualquer coisa boa que vem da mão de Deus. O cristão verdadeiro não pode ter ciúmes das boas dádivas que Deus dá a outro. Vamos ao nosso desafio dessa semana? Meus amados, me respondam. O que vocês entenderam dessa parábola? Espero vocês lá no grupo. Quero agradecer a todos vocês por estar aqui e quero agradecer, desculpa por alguma coisa. Te espero lá no grupo. Vamos orar? Soberano Deus e eterno Pai, quero te agradecer, Senhor, por esses momentos que passamos aqui, Senhor, recebendo uma lição, Senhor. Uma lição de como se comportar com os nossos irmãos, de como sentir, Senhor, gratidão pela boa dádiva que o Senhor tem nos dado, por tudo que o Senhor tem feito por nós até aqui, Senhor. Queremos te agradecer porque Tu és o nosso Rei,
porque o teu reino é eterno, é de justiça. O teu reino é de glória, Senhor. O teu reino, Pai querido, não faz exceção de pessoas. Nós queremos te agradecer, Senhor, porque o Senhor nos olha por dentro. O Senhor nos olha por fora. O Senhor nos olha por dentro. Eu digo, o Senhor é o Senhor. Tu és o Rei da nossa vida. Muito obrigado, Senhor, por este momento. Agradeço por tudo, Pai. Em nome de Jesus. Amém.